Esperança é uma grande virtude. Esperança aposta num futuro melhor. Esperança pensa num dia que virá depois e que possa melhorar. Esperança é fundamental, porque quando eu sou pessimista, quando eu perco a esperança, quando o realismo excessivo me torna amargo ou melancólico, eu deixo de fazer qualquer coisa. Por mais que seja grande o risco de uma jornada, por mais que seja um desafio fazer algo novo, eu tenho que, para fazer, ter esperança. Se eu não tiver esperança, se eu não tiver a perspectiva que possa melhorar, eu jamais faria nada, porque tudo será cada vez pior. Por mais que o realista possa me dizer dos riscos, por mais que me lembre que toda jornada contém perigos, é só o esperançoso, é só aquele que aposta que uma sala de aula, que um casamento, que uma empresa, que seu filho, sua mulher, seu marido, que seus amigos e que o Brasil possam estar melhor do que estão hoje, que possamos ir para frente, que possamos continuar mirando no horizonte. A esperança é o traço de quem trabalha, a esperança é o traço de quem aposta na melhoria. Quando eu perco a esperança, eu perdi praticamente tudo. Eu perdi qualquer possibilidade de investir num futuro melhor. Sem esperança, não existe amanhã. Sem esperança, não se busca o horizonte. Sem esperança, tudo se repete, cada vez pior, ano após ano. Perder a esperança não é apenas tornar-se mais triste. Perder a esperança é perder o futuro e perder a si. Meus amigos, sobre o que você constrói as suas esperanças, as suas expectativas de futuro? Já parou para pensar sobre isso? Qual é o seu fundamento? No último dia 11 de outubro, completou 25 anos da morte de Renato Russo. Ele faleceu com 36 anos de idade. Eu achei interessante uma reportagem desse dia. Ela dizia o seguinte: Renato Russo vive. O que isso quer dizer? A resposta é que Renato Russo está vivo nas músicas que ele compôs e cantou. Mas essa frase expressa algo ainda mais profundo. É o desejo profundo de cada pessoa de vencer e superar a morte que bate à nossa porta todos os dias. Quem de nós nunca sonhou ou desejou nunca morrer? Viver para sempre, sem precisar passar pela morte. Todos sabemos que nós vamos morrer, mas nós, de algum modo, vivemos como se nunca fôssemos morrer. É o desejo da imortalidade. Os sinais da morte, eles estão presentes em nossa vida a todo momento, em toda parte. A Covid-19 foi um bater da morte em nossa porta. As crises financeiras são um bater da porta da nossa vida. As crises nos relacionamentos são um bater da morte em nossa vida. As doenças são sinal de morte. As crises emocionais são sinais de morte. Como é que você enfrenta essas crises? Eu percebo que muitas vezes nós alimentamos expectativas irreais e crenças irreais. Isso mesmo. Diante das crises, nós alimentamos expectativas irreais e crenças irreais. Construímos a nossa confiança em nós mesmos, nas outras pessoas e, às vezes, até no acaso. Eu ilustro. A gente está passando por algum tipo de crise ou doença. É cada vez mais comum ouvir frases do tipo: vai dar tudo certo. Ok, mas baseado em quê? No acaso? Ou se ouve: vai ficar tudo bem. Como assim? Quem garante? O acaso? Ou também se ouve: já deu certo. Como assim já deu certo? Quem fez dar certo? Foi o acaso?
Ainda uma outra frase que se ouve com frequência: não te preocupa. Pensamento positivo. Sob qual fundamento? O acaso? Expectativas irreais. Até parece que a gente acredita na mensagem da música dos Titãs, chamada Epitáfio. O acaso vai me proteger. Meus amigos, o acaso ou o pensamento positivo, eles não ajudam muito. A gente está passando por alguma frustração, alguma crise, alguma dor. E aí a gente facilmente se atira nos braços de algum ídolo, de algum artista, de algum político, de algum influencer, e não nos damos conta de que pessoas são falhas como nós somos falhos. Expectativas e esperanças irreais, quando jogamos nossa confiança em pessoas. Vejam essa palavra da sabedoria da Bíblia. Quem coloca toda a sua confiança nas pessoas vai se dar muito mal. Ou ainda, não confieis em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naqueles dias acabam todos os seus planos. Expectativas irreais. Talvez você já tenha ouvido essa. Uma pessoa querida morreu, virou uma estrela. Meus amigos, pessoas não viram estrelas depois que elas morrem. Expectativas irreais. Ou talvez tenha ouvido essa outra frase. Ele está num bom lugar, olhando por nós e cuidando de nós. Meus amigos, mortos não cuidam dos vivos e nem sabem o que acontece no mundo dos vivos. Isso é fantasia humana. Veja de novo a sabedoria da Bíblia sobre esse assunto. Tudo quanto te vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando nós morremos, meus amigos, o corpo se vai e o nosso espírito vai para o descanso à espera do julgamento final e da ressurreição dos mortos com novos corpos. Por isso, escuta bem, nossa esperança não está nas pessoas e muito menos está nos mortos. Renato Russo não sabe o que está acontecendo com suas músicas, ele está morto. Ele não sabe que ex-companheiros de banda e o filho estão brigando pelo seu legado. Ele não está vivo, de fato. Muitas vezes, diante da crise, da dor, da desesperança, nós apelamos para a autoajuda. Os livros, aliás, mais vendidos atualmente. Nossas forças têm um limite. Nossa capacidade intelectual tem um limite. Nossos sentimentos têm um limite. Nossos bens materiais têm um limite. Há uma palavra na sabedoria da Bíblia que nos lembra dizendo: a minha força nada faz, sozinho eu estou perdido. Mas talvez você pergunte, a gente não deve acreditar em si mesmo, pastor? Sim, é bom a gente acreditar em si mesmo, mas reconhecendo os nossos limites. Quantos dos nossos problemas nós não conseguimos simplesmente resolver? Não coloque todas as tuas fichas na tua força e na tua saúde. Um dia elas acabam. Não coloque todas as suas expectativas nas coisas que você tem. Elas são expectativas irreais. A Bíblia conta a história de uma mulher que morava em Israel 2000 anos atrás. O marido em quem ela colocou as suas expectativas morreu. Situação difícil para uma mulher naquele tempo. Para piorar a situação, ela perde o único filho. E aí ela entra numa situação praticamente insustentável. Desamparo total. Mas vejam o que aconteceu.
Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Quando a expectativa no marido se foi, e quando a expectativa no filho se foi, quando a expectativa nas pessoas se foi, e quando as suas próprias forças estavam no fim, uma nova expectativa, uma nova esperança nasceu na vida dela, quando Jesus entrou na vida dela. Aliás, permita-lhe perguntar, Jesus já entrou na sua vida? A mensagem central da Bíblia e do cristianismo é: Jesus vive. Não como Renato Russo vive, nas suas músicas, mas na verdade não vive. Jesus vive não como os nossos falecidos, que estão vivos na nossa memória. Jesus vive de fato. E esse é o fato, meus amigos, que sustenta as nossas esperanças e faz as nossas expectativas terem um fundamento. O fato de que Jesus vive. Ele morreu numa sexta-feira e ele ressuscitou no domingo de manhã. E agora vive pelos séculos dos séculos. Certa ocasião, um muçulmano interrogou um cristão. Nós temos uma prova de nossa religião que vocês cristãos não têm, dizia o muçulmano. Quando vamos à Arábia, podemos ver o túmulo do profeta Maomé. Temos assim uma prova de que ele viveu e morreu. Quando, porém, vocês cristãos vão a Jerusalém, vocês não podem ter certeza do lugar onde Jesus foi sepultado. Vocês não têm um túmulo para apresentar como nós. É verdade, respondeu o cristão. Não temos um túmulo em nossa religião, porque não temos um cadáver. Nosso evangelho não termina na morte, mas em vida. Não termina em túmulos, mas em vitória. Porque Jesus ressuscitou, nós temos um Salvador vivo. E isso faz toda a diferença. Meus amigos, saber e lembrar que Jesus vive faz toda a diferença. Você recebeu a notícia de um câncer? Renato Russo não vai poder ajudar você. Mas Jesus, aquele que vive, este sim. Está passando por dificuldades profissionais? Não vai fazer muita diferença se o presidente da República é A ou B. Mas o fato de que Jesus vive, isso vai fazer muita diferença. Você vive atormentado pela culpa? O acaso não vai proteger você. Mas Jesus, aquele que vive, fará toda a diferença se você confiar nele. Você não consegue se libertar do passado? Lembra que Jesus vive. Problemas no seu casamento, livros de autoajuda ou cursos de motivação não têm as respostas que você procura. Mas Jesus, aquele que vive,
morreu na cruz carregando todos os teus problemas. Sua vida está um caos. Jesus vive. É sua promessa. Porque eu vivo, vocês também viverão, diz Jesus na sua palavra. O que a gente leva para casa de tudo isso que nós falamos aqui hoje? Nesta semana, eu consultei um médico para um check-up. Gostei muito da consulta. Depois de me ouvir, me examinar e antes de me prescrever exames e medicamentos, ele disse o seguinte: a coisa mais importante, você precisa ser o seu próprio médico. Sabe, eu parei para refletir na palavra deste médico. Você precisa ser o seu próprio médico. Eu refleti, e nós precisamos refletir. De nada adianta a gente fazer tudo errado na vida, expectativas erradas, esperanças sem fundamento, descuidar de si e depois ter a expectativa de que o médico vai resolver a nossa vida. Expectativas falsas. Não espere dos outros o que você mesmo pode fazer. Não espere dos outros a substituição daquela tua atitude de buscar fundamento que é verdadeiro e que é real, que é este fundamento: Jesus vive. Na consulta, o médico ainda continuou a sua conversa e me disse o seguinte, me perguntou: tem alguém para perdoar? Então perdoe. Isso é saúde. Graças a Deus, eu estou de bem com todo mundo e não tenho ninguém para perdoar, mas foi uma palavra interessante, que chama para esse lado da nossa vida, da espiritualidade, que não podemos descuidar. A gente corre, a gente trabalha e a gente descuida daquilo que é central e importante. Às vezes, a gente coloca expectativas irreais nos remédios e nos medicamentos e não nos damos conta de que a expectativa real está na fé em Jesus, na obediência às suas palavras e na espiritualidade. Elas representam vida e saúde. E para minha surpresa, no final o médico ainda disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí me prescreveu exames e medicamentos. Há uma frase de Mário Sérgio Cortella com a qual nós queremos fechar e que é muito importante para a nossa reflexão. Cortella diz o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Deus abençoe você. Vamos falar com Deus. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes colocamos nossa vida sobre fundamentos irreais, crenças irreais. Jogamos todas as nossas fichas na nossa própria força, em pessoas que são falhas como nós, quando não no acaso. Ó Deus, ajuda-nos a descobrir em Ti de que a única esperança real, o único fundamento verdadeiramente firme é esta verdade de que Jesus vive. Jesus está vivo. Nele podemos crer e nele podemos confiar em todas as situações. Ajuda-nos, Senhor, e coloca essa fé e essa confiança dentro de nós. No nome de Jesus é que oramos. Amém.